Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Sou no Sistema Sagres de Comunicação. Sou, que no inglês significa alma e em português nos leva à conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca temas relativos aos nossos campos físico, mental, espiritual e emocional, vendo o ser de uma forma integral e sistêmica. Eu sou Lívia Bailão, sou uma mulher de pele clara, olhos azuis, cabelos ruivos na altura dos ombros e estou vestindo uma roupa toda vermelha com sapatos cor de creme. Eu estou aqui hoje com a convidada Laura Maria de Moraes, psicoterapeuta corporal e co-diretora do Circo Luz, Centro de Integração do Ser. Nós vamos falar de um tema maravilhoso que é feridas emocionais, como crescer a partir delas. Laura, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou uma mulher de 49 anos, de pele branca, estou vestindo uma roupa assim azul com creme e um sapato creme e muito grata por estar aqui. Obrigada, Laura, que nós costumamos fazer a nossa autodescrição para as pessoas que não enxergam possam ter um contato, uma conexão maior conosco. Eu agradeço muito a sua vinda hoje ao Sou, aqui no Sistema Sagres de Comunicação, e vamos começar então com o nosso tema principal, né? Feridas emocionais, como crescer a partir delas. Laura, quando a gente machuca, cai no chão, se corta, tem uma ferida na pele, né? A pele sangra, aquilo dói, a gente vai atrás de um remédio, alguma coisa assim. Mas como a gente falar sobre feridas emocionais? O que vem a ser isso? Então, a gente está imerso nessas feridas muito mais do que a gente imagina, né? É fácil perceber, assim, essas feridas físicas. Sim. Né? E como que a gente pode perceber essas feridas emocionais é quando a gente começa a se perceber em padrões repetitivos de comportamento, de pensamento, de sentimento, de reações diante das situações da vida. Tudo isso nos faz perceber, assim, como estão nossas feridas emocionais, mesmo que a gente, às vezes, não faça contato com elas, né? Então, geralmente, elas dão início na nossa primeira infância. Ah, sim, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Como é que a gente cria uma ferida, né? Porque uma coisa é você cortar a pele de forma objetiva, tá? Ali, cortou, queimou, ralou, né? Outra situação é como que essas feridas emocionais acontecem em nós. Então, todas as crianças, elas passam por situações em que elas, por serem crianças, elas não dão conta de lidar emocionalmente com aquela carga que acontece ali naquele momento, né? Então, por exemplo, a gestação, o nascimento, respirar pela primeira vez, mamar, tudo isso causa na criança, né, ao longo da primeira infância até os 7 anos, muitos pontos, né, que ao longo do tempo a gente vai ver que são pontos que são feridas que ficaram ali, né, por conta da atmosfera infantil que ela vivia, né, comportamentos das pessoas que criaram ela e que ela foi assimilando, né, no corpo, principalmente, né, como dores, como faltas, como situações que levaram ela a crer, né, a afirmar crenças errôneas dentro dela de quem ela é, do que a vida é. E aí ela vai para a vida depois construindo aí uma defesa diante de tudo isso, né? Mas principalmente diante dessas dores que ficaram registradas dentro dela. Você pode nos dar um exemplo aqui para quem acompanha o programa Sou? Um exemplo dessas feridas, né? Quais seriam? São as mesmas para todo mundo? Varia? Como que é isso na prática? Isso. Vamos pegar uma dor assim, por exemplo, do abandono, né? A pessoa se sente abandonada em diversas situações. Acontece uma situação no dia a dia dela e ela toca nessa ferida que ela pode estar carregando ao longo do tempo.
ela pode realmente ter sido abandonada, ela pode ser uma pessoa que está sendo criada por uma outra mãe, que não a mãe biológica, por exemplo. Então, isso aí é um abandono real, né? Mas não necessariamente a pessoa que carrega uma dor do abandono foi algo que foi real, como esse exemplo. Às vezes, a pessoa passa por uma situação em que chora e a mãe demora a vir estar com ela e fica registrado nela como se fosse um abandono. Por quê? Porque a criança, ela sente as coisas na vida, na primeira infância, como se fosse assim 100% no corpo dela. Entendi. Então, ela sofre uma dor do abandono, mesmo que ele não tenha acontecido de forma real. Sim. Entende? Sim. Às vezes, para cuidar de um outro filho e deixar ali o bebê, Exatamente. atender uma outra demanda, aquilo é registrado naquele corpinho como um abandono. Né? É isso que você quer dizer. Exatamente. E olha só, se a gente trouxer isso para a nossa realidade de adultos hoje, quando a gente pega assim, pessoas extremamente explosivas, que tem um grau de agressividade, né, além do necessário para a gente se posicionar na vida, pessoas que são dependentes emocionais, né, que se ligam a situações de abuso, né, que mais que nós podemos, pessoas perfeccionistas demais, então todas essas características em nós hoje adultos, e cada um tem o seu jeitão de se organizar no mundo, na vida, a gente pode entender que pode estar ligado com alguma dessas feridas vividas na infância, dessas dinâmicas processadas lá na infância? Assim, dentro do trabalho que eu faço, a gente faz essa ligação bem direta mesmo. Por quê? Porque essa forma de estar na vida hoje, e que muitas vezes é difícil e também provoca dores emocionais atuais, que se sobrepõem a essas feridas, né? Elas têm uma ligação direta no sentido de que é uma forma que essa criança elaborou para estar na vida como um mecanismo de defesa. Ah, sim. Né? Então, cada um vai ter um mecanismo de defesa diante da vida. Um vai ficar mais retraído, o outro vai ficar mais agressivo. São formas, estratégias de se defender, mas que ao longo do tempo a gente percebe que elas são muito enrijecidas. Né? Certo. E muitas vezes provocam em nós também dores emocionais atuais, né? Sobrepostas a essas. A essas que foram forjadas, foram criadas, a origem, né? Lá constituídas, foram a origem. Lá atrás. O tema do nosso programa hoje é como crescer a partir das feridas emocionais. Porque todos, se estamos aqui hoje adultos, porque fomos crianças um dia, nascemos, fomos bebês, né? Nascemos e tivemos todo esse desenvolvimento e recebemos então toda essa carga de quem cuidou de nós. Pode ter sido os nossos genitores ou não, por uma questão da vida, né? Não nos cabe questionar o passado, mas olhar para ele com realidade, e foi possível como foi, né? Então, se nós chegamos aqui, fatalmente tivemos um nascimento e uma infância. E fatalmente tivemos experiências que nos atravessaram o nosso corpo e que nos marcam na dor, né? Como feridas. E como a gente pode, Laura, crescer a partir dessas feridas? Porque tem aquele negócio, né? Não é o que fizeram comigo, mas o que eu fiz do que fizeram comigo. Então, como na sua visão, dentro do seu trabalho, nós vamos falar da sua linha de trabalho, que é o Patchwork daqui a pouco, como dentro da visão, como que o seu trabalho traz essa perspectiva de crescer a partir da dor, das feridas? Chega num ponto na vida da gente, né, na fase adulta, em que a gente começa a perceber, começa a ter assim, uma ampliação de consciência da gente sobre a gente mesmo. A gente fala assim, nossa, por que será que isso acontece comigo dessa forma? Por que eu reajo a determinadas coisas que às vezes a gente vai observar depois e elas são até pequenas, mas a gente reage de uma forma estrondosa, sei lá, muitas vezes assim, com uma reação exagerada para aquilo que está acontecendo, né? Ou relacionamentos difíceis, né? Então a gente começa a voltar para a gente mesmo e começa a fazer essas perguntas. Por quê? Porque isso é um chamado da vida que a gente recebe
para esse caminho do autoconhecimento. Então, tudo que nos aconteceu e que hoje, sobre o qual a gente criou uma defesa diante da vida, e essa defesa hoje, ela é difícil de carregar, ela é um peso, e eu preciso desmagnetizar essa defesa de alguma forma, eu preciso vir para esse trabalho de autoconhecimento, me propor a isso para poder me conhecer. Por que que isso é como é? Então, é como um chamado, sabe, que a vida traz, né? Porque a vida, nós não estamos aqui num grande parque de diversões, né? Estamos aqui. Então, estamos aqui num caminho de desenvolvimento, né? E isso, diversas filosofias falam sobre isso, né? Nós estamos aqui num caminho de desenvolvimento. E essas questões é que vão fazer a gente voltar para esse lugar interno de desenvolver, vencermos as dificuldades que elas colocam para a gente no dia de hoje, né? Para o nosso adulto. Vencermos essas barreiras, ampliarmos a nossa conexão com as nossas ferramentas internas para lidar com essas situações. As ferramentas e curar. No sentido de fortalezas? Sim, sim. No sentido de fortalezas, porque nós temos, mas esses mecanismos de defesa que a gente criou e que estão em torno de nós, às vezes nos impede também de chegar nessas ferramentas. Então, a gente vai precisar lidar com isso. Então, é encarar a nossa realidade humana, né, das nossas imperfeições, porque essa couraça que nós criamos, um tijolinho dela também é o perfeccionismo. Sim. Né, que é uma coisa que assola muito a humanidade, né? Né? Assim, os valores de aparência em detrimento dos valores de essência. Né? Então, a gente precisa ir equilibrando essas coisas, mas com o tempo a gente percebe que é necessário esse caminho de volta para dentro, né? Porque às vezes nós estamos muito exteriorizados e nós precisamos voltar para dentro para olhar para questões muito sérias, para a nossa saúde num nível integral, né? Não é só o nível físico. O nível físico, às vezes, ele projeta questões que antes eram só psicoemocionais. Né? Como eu disse no início do programa, né? É a integração entre os campos físico, mental, emocional, espiritual, energético, né? Por que não também? Eu quero trazer aqui para compartilhar com você e com quem assiste o Soul uma frase extraída do livro As 5 Feridas Emocionais, que é da Lise Bourbeau. Olha só a frase, Laura, que para nós, né, analisarmos aqui. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Você concorda, Laura? Acho que é isso que a gente está falando aqui, né? Sim. Muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada do que é aceitar. Né? Às vezes, aceitar parece que é assim... dizer amém, concordar. Concordar, né? Ficar parado no mesmo lugar. E não é isso. Aceitar é uma palavra muito alta, assim, no sentido desse trabalho do autoconhecimento. Né? Chegar na aceitação é um lugar assim, de ampliação de consciência sobre o próprio processo pessoal de um lugar muito bom. Né? É olhar para a nossa história... Né, sabendo que, às vezes, fomos vítimas reais das situações que nos aconteceram, porque a gente trabalha com as pessoas e vê que realmente às vezes foram situações muito sérias que aconteceram na infância. De abusos, muitas né? questões, de né? Abusos de diversos níveis, né? Perdas, né, de pai e mãe, né? Lutos muito precoces, né? Diversas dores realmente muito, muito sérias. Mas de como a gente pode lidar com isso de uma forma mais assertiva, no sentido de lidar com a vítima que nós fomos, trazer para si mesmo esse amparo que nós precisamos, real, e não ficarmos nos vitimizando com isso ao longo de uma existência. Né? Porque é diferente quando a gente fica reclamando da nossa história, falando, né, e diversas vezes voltando ao mesmo ponto,
ou quando a gente partilha sobre essa história para querermos dar passos em direção a ampliar a paz interior a partir daquilo que aconteceu. Perfeito. Né? E é o que a autora diz, né? Aceitar uma experiência não significa concordar com ela, Exatamente. mas transcendê-la, né? Aprender Sim. com ela, bem dentro disso que você falou. E isso, né, Laura, é uma escolha. É uma escolha consciente que requer um labor, né? Esse olhar para dentro que você fala, lento, gradual, contínuo, mas é uma escolha, né? Não tem como a gente afirmar que quer pura e simplesmente racionalmente e aguardar que as coisas vão acontecer, né, sem a nossa participação. Então, aprender com a dor, aprender com as feridas é uma escolha racional e consciente. Isso. E envolve trabalho. E envolve trabalho. E envolve uma lei, né, que a gente trabalha muito no Patchwork, que é a lei de pagar o preço. Por aquilo que a gente quer, né? Porque se existe uma ferida que eu fico sobrepondo ela nos dias atuais, com as minhas situações atuais, e que ela tem origem lá, e eu preciso fazer esse trabalho de olhar, ressignificar, sentir, mover, né? Isso é trabalho. Trabalho, né? A gente é precisa incômodo, se debruçar né? Sai sobre da zona isso. De conforto. E tem diversos profissionais, né, que trabalham com isso, diversas técnicas. Tem muita coisa boa acontecendo nesse sentido. Né? Eu concordo plenamente com você que nós temos um menu de possibilidades, de opções, de linhas de trabalho com recursos riquíssimos que vão movimentar nossa energia, nossa psique, nosso corpo, para que a gente faça um movimento, né, que vão nos convocar espiritualmente também a movimentos para que a gente dê um passo e transcenda, né? Sobre isso, eu quero chamar uma outra frase aqui desse mesmo livro, das 5 feridas emocionais, que é sobre essa armadilha da gente querer, mas nem tanto, querer ficar de braços cruzados, né? Olha lá. Não deixe-se levar pelo ego que costuma tentar, por todos os meios, nos fazer crer que resolvemos uma situação. Muitas vezes pensamos, ora, compreendo que o outro tenha agido assim. Apenas, a gente pensa isso, né? Apenas para não precisar olhar para nós mesmos e nos perdoar. Nosso ego, dessa forma, tenta encontrar uma maneira furtiva de esquivar de situações desagradáveis. Então, a gente tem um discurso racional, mental, de que não, eu compreendo fulano, não, eu aceitei que os meus pais fizeram da forma como fizeram, eu aceitei, mas no fundo é uma resistência, né? É uma defesa. Eu disse, né? Nós temos os mecanismos de defesa e a racionalização das coisas é também um mecanismo de defesa. Né? É algo que eu tenho, uma ferramenta muito rica que eu tenho, mas que eu coloco ela para não entrar em contato com questões que são emocionais. A gente sempre fala assim, né, que o nosso corpo tem a idade que ele tem, né? Eu sou uma mulher de 49 anos, todo mundo que me vê vai falar, né, tem 49 anos. Embora não pareça. Grata. O meu intelecto também tem, né, eu estudei, aprendi a ler, né, passei por todas as séries, fui para a faculdade. Agora, o nosso emocional, muitas vezes, está com 4 anos de idade. E nós precisamos dar a mão para ele. Por quê? Muitas vezes, isso que começou com algo, né, que foi lá a ferida emocional infantil, ao longo do tempo, é possível que vire uma questão de uma ferida física. Sim. Algumas doenças, né, já existem pesquisas com relação a isso. Diversas questões que acometem o físico, elas começaram no psicoemocional. Então, o quanto antes a gente olhar para esse psicoemocional e se mover, né, e querer fazer essa diferença com a gente mesmo, melhor, porque a gente está trazendo mais saúde em todos os níveis, né? Perfeito, perfeito. Estou adorando o nosso papo, porque você traz também de uma forma tão gentil, tão natural, essa caminhada interna, né? E é como a gente encarar dessa forma é uma escolha também, porque é gentil e natural. E quando a gente começa, né, Laura,
Não quer parar mais, porque você vai descobrindo, como você falou no início, as potencialidades, as fortalezas, essa verdade interna. E a verdade não tem nada mais poderoso do que ela. A gente julga, né? Ah, não pode ser assim, o certo é assim. Mas quando a gente encara a verdade, toma posse dela, eu acho que fica tão mais, né, tão mais inteiro. E a gente se percebe inteira, né? E aí não quer parar mais Sim, o com processo. certeza. Ampliar a paz dentro de nós é muito bom, né? E a gente pode estar sempre ampliando, né? Eu continuo no meu processo pessoal, que eu estou há 20 anos nele, e é para a vida toda, porque nós estamos vivos. Então, o processo, né, de autoconhecimento e de movimento para angariar coisas sempre melhores, é para toda a vida. Para toda a vida. Né? Eu me lembro, com 18 anos, eu era uma velha coroca, chata, rígida, muito rígida, né? Porque estava dentro ali da minha... Hermética, né? né? Dentro do E meu errado. mecanismo, né? E ao longo daqueles anos, assim, eu fui perdendo a cor da vida, não via a vida com perspectiva. E aí, quando eu comecei esse processo, né, pessoal, de encarar essas questões internas, aí a vida começou a tomar cor de novo. Bacana. E a gente pode fazer isso em qualquer momento da vida. Qualquer momento. Eu tenho aluno de 60, 70 anos e vendo assim, e rapidamente sacando coisas muito importantes. Legal. Coisas muito simples. Laura, você comentou sobre o Pathwork, que é um caminho de conhecimento, né, que você trilha. Você pode falar um pouco mais para nós sobre o Pathwork? Sim. O Pathwork é uma metodologia, né, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, em que a base dele é chamar cada um de nós para a nossa autorresponsabilidade. Para a responsabilidade que nós temos pela nossa própria felicidade. De encontrar, né, a real felicidade, que está dentro de nós mesmo. Né? E que essas barreiras que nós criamos fizeram com que a gente não conectasse mais esse lugar. Né? E aí a gente vai para felicidades fugazes que existem na vida e não fica bem, não se sente em paz. Né? Então, quando a gente faz esse caminho e começa trabalhar esses mecanismos de defesa, suavizar, né, desmagnetizar, ao ponto da gente começar a acessar mais esse lugar do nosso centro, Perfeito. Que é um centro de conexão com a vida. O que o Pathwork diz para nós sobre as feridas emocionais? Tem alguma recomendação, alguma sinalização? Sim, tem. São 258 palestras, né, o Pathwork, e a gente trabalha com essas palestras, voltando esse conhecimento que está na palestra para o nosso trabalho pessoal. É feito em grupos? Isso, são grupos de estudos, né? Nós trabalhamos também processualmente, em sessões individuais também, e temos o processo Pathwork de transformação pessoal, que são módulos que acontecem, né, para poder haver um aprofundamento mesmo nesse campo, né, do campo emocional, de uma forma mais aprofundada. Tá, então eu poderia considerar que é um estudo teórico e prático. Teórico vai e prático. Se estudar teórico e vivencial. Vivencial, isso. Vai se estudar esse conteúdo relativo à questão das feridas, das dores, do desenvolvimento psicoemocional e etc., porém também com enfoque vivencial, pessoa experienciando no próprio corpo. Experienciando, porque a gente traz práticas, traz exercícios, traz meditações em que a pessoa vai ver como é que ela realmente está. Fantástico. Né? Não é como ela deveria estar, como ela gostaria de estar. Como o ego acha, né? Como ela realmente está. E aí, a partir disso, porque só quando a gente reconhece como realmente está, é que dá para dar passos. Perfeito. Né? Então, o Pathwork, ele trabalha muito com essa questão da nossa história de vida, né? E com os nossos padrões repetitivos, e a partir disso tudo, quando a gente começa a fazer esse trabalho de curar feridas, curar faltas, né? A gente começa também a se perceber como um ser espiritual,
É que é mais do que estarmos aqui só para trabalhar, só para ter os nossos papéis na vida. A gente começa a ampliar mesmo a nossa consciência do que nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Né? Quem eu realmente sou. De onde eu vim, né? Fantástico. E ele trabalha com muitas palestras falando dessas questões também. Essas questões transcendentes, né? De Isso, espiritualidade. nessa questão transcendente, o nosso maior trabalho é com as leis espirituais. Né? Que eu trouxe uma aqui, que é a lei de pagar o preço, por exemplo. Né? Eu quero isso para mim, então eu preciso fazer isso, isso e isso para chegar onde eu quero, né? Perfeito. Espiritualmente também é assim. Laura, eu te agradeço muito. A sua participação foi fantástica, como eu disse, trazendo de forma gentil, amorosa esse tema, para que a gente possa olhar sobre o enfoque da transcendência, né? Como superar, como crescer e aprender a partir das nossas vivências, dolorosas ou não. Né? Então eu agradeço muito, quero reforçar aqui, você é psicoterapeuta corporal e co-diretora do Círculo Luz, que é o Centro de Integração do Ser. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito grata por esse convite, eu me sinto honrada. Maravilha. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até aqui e até a próxima.